O Ibovespa fechou em forte queda nesta sexta-feira, 12, e terminou a semana em baixa de 1,95% com os temores de uma segunda onda de coronavírus e as falas pessimistas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na quarta-feira, 10, pesando sobre um rally que chegou a levar a bolsa a subir 7 vezes consecutivas. Hoje, o dia foi de tirar parte da diferença de desempenho entre as ações brasileiras e os ADRs, na prática, as ações de empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Nova York. Ontem, as bolsas internacionais caíram forte devido à preocupação de que regiões que estão flexibilizando suas quarentenas registrem novos picos da pandemia após a Universidade Johns Hopkins revelar aumentos na contaminação em estados americanos como Arizona, Carolina do Sul e Texas. Na ocasião, com a B3 fechada pelo feriado de Corpus Christi, o índice de ADRs Brasil Titans despencou 8,7%. Já o EWZ, índice que reúne as ações de maior liquidez da Bolsa Brasileira, afundou 7,84%. O Ibovespa fechou hoje em queda de 2,00% a 92.795 pontos com volume financeiro negociado de 35,48 bilhões de reais. A recuperação das bolsas internacionais nesta sexta, passado o sell-off do dia anterior, ajudou a impedir uma baixa mais forte. Os índices Dow Jones e S&P 500 subiram 1,90% e 1,31% respectivamente. Já o dólar futuro para julho opera em alta de 1,37% a R/cifrão 5,048 enquanto o dólar comercial fechou em alta de 2,14% a R/cifrão 5,0436 na compra e a R/cifrão 5,0454 na venda. Na semana, a moeda dos Estados Unidos se valorizou 1,16% sobre o real. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 teve queda de 3 pontos base a 3,05%, o DI para janeiro de 2023 caiu 2 pontos base a 4,10% e o DI para janeiro de 2025 recuou 2 pontos base a 5,65%. Durante a tarde, o Banco Central americano publicou seu relatório Fed Lessons, no qual ficou mais uma vez clara a preocupação com o desemprego no longo prazo apesar dos Estados Unidos terem criado 2,5 milhões de vagas em maio. Os empregos podem demorar para retornar e para os trabalhadores das indústrias de serviços que foram significativamente afetados, viagens e restaurantes, por exemplo, algumas perdas de emprego podem ser permanentes. Causou preocupação ainda a queda de 20,4% no Produto Interno Bruto, PIB, do Reino Unido em abril na comparação com o mês anterior. Foi a maior retração já registrada em uma comparação mensal. Em relação a abril de 2019, o recuo foi de 24,5%. Ambiente político e combate ao coronavírus. O noticiário político se divide entre as tentativas do presidente Jair Bolsonaro de reforçar a sua base de apoio, as investigações sobre as fake news e o combate ao novo coronavírus. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o ministro Ag Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça deve decidir nesta sexta-feira se autoriza o compartilhamento do inquérito das fake news com as ações que pedem a cassação da chapa de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Ainda em Brasília,
Bolsonaro recriou, na quarta-feira à noite, o Ministério das Comunicações. A pasta será comandada pelo deputado federal Fábio Faria, PSD-RJ, genro de Silvio Santos, que é dono da rede de televisão SBT. Além de um gesto ao empresário, que tem mostrado proximidade com o atual governo, o movimento dá continuidade às investidas de Bolsonaro em direção ao Centrão e em busca de construir uma base aliada no Congresso Nacional. O Ministério das Comunicações ficará responsável por uma série de áreas, entre elas a política de comunicação social do governo e o leilão das frequências de 5G. O avanço do coronavírus é outro assunto que fica no radar. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, o Brasil totaliza 802.828 casos confirmados e 40.919 óbitos. Panorama corporativo. Entre os destaques corporativos, a mineradora Vale informou que obteve liminar para suspender decisão anterior que exigia da companhia 7,9 bilhões de reais em garantias para assegurar o pagamento de eventuais multas pelo desastre de Brumadinho, MG. O desembargador considerou que não há elementos que evidenciem riscos futuros de descumprimento de uma posterior decisão sobre o caso, por parte da Vale, afirmou a empresa no comunicado. Já a LATAM Airlines Brasil e a Delta Airlines apresentaram na quarta-feira ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, uma versão preliminar do acordo de joint venture. O processo de aprovação regulatória representa o primeiro passo para o acordo. Uma vez garantidas as aprovações regulatórias, a parceria irá conectar as malhas aéreas complementares das empresas entre as Américas do Norte e do Sul. E as administradoras de chapes seguem retomando as suas operações com as medidas de flexibilização do isolamento social. A Aliança Sonai anunciou a abertura 7 chapes na quinta-feira. Já a JHSF informou a retomada da operação do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo.